Olá, turma. Então vamos começar nossa aula de hoje, Sistemas Estruturais 2 para Técnica de Edificações. Sou o professor Vanderlei Gustavo Nicásio. Nosso tema de hoje será sobre estruturas metálicas, uma breve introdução. Como objetivos da aula, temos introduzir os conceitos das estruturas metálicas, discutir vantagens e desvantagens da construção e apresentar diferentes sistemas construídos com aço, tá? Então o aço ele normalmente é visto como uma opção de construção apenas para indústrias, galpões e edifícios comerciais. No entanto, os sistemas construtivos em aço vêm crescendo a cada ano, tá? Inclusive nos projetos residenciais aqui no Brasil. Tá? Então essa construção com estrutura metálica vem conquistando cada vez mais espaço na construção civil. Tá? E o Brasil é privilegiado porque dispõe de uma siderurgia moderna, tá? Com capacidade de suprir toda a demanda do mercado nacional. Tá? Quando falamos em estrutura metálica, temos diversas vantagens em relação a outros sistemas construtivos padrão, como por exemplo, a fabricação com estruturas milimétricas, né? Então ela possibilita um alto controle da qualidade do produto quando finalizado. Eu tenho também garantia das dimensões e propriedades dos materiais, tá? Porque diferente do concreto armado, por exemplo, tá? As características do aço, tá? Elas são mais constantes, enquanto do concreto você, de acordo com a mistura dos materiais, você tem uma grande faixa de variabilidade, por exemplo, na resistência, tá? Enquanto no aço não, tá? Você tem uma menor variabilidade. O aço também é um material resistente à vibração e choques, tá? E dependendo da possibilidade, ela possibilita a desmontagem da estrutura e sua posterior montagem em outro local. Além disso, a tecnologia de aço confere aos arquitetos total liberdade criadora, né? Permitindo a elaboração de projetos bem arrojados, tá? E de expressão bem marcante com relação à arquitetura. Tá? E outra grande vantagem do aço é sua alta resistência estrutural. Tá? Ela possibilita, tá, a construção de grandes vãos, como por exemplo aqui nessa imagem aqui, ó, você tem uma altura relativamente pequena, tá, para um grande vão de aço. Mas é aquela questão, né? É, nem tudo são só flores, né? Então a gente tem desvantagens também da construção metálica, tá? Então, como por exemplo, a gente tem a locomoção, que é mais complicado quando você trabalha em lugares mais afastados dos grandes centros, né? Outra questão da estrutura metálica é que ela, apesar de ser uma estrutura rápida, né, na construção, então isso aí seria uma vantagem, ela acarreta, né, uma desvantagem. Por quê? Porque se a estrutura é rápida, então você precisa, né, desembolsar seu dinheiro de forma rápida também. Enquanto outros sistemas construtivos, que a construção é mais demorada, mas também você distribui seu dinheiro, tá, em maior tempo, né? Enquanto na estrutura metálica não, você precisa desembolsar esse dinheiro, né, o quanto antes. Outra desvantagem das estruturas metálicas é quanto à contração e dilatação constante, né? Então isso é uma movimentação característica, né, do aço. Se não respeitada, ela pode surgir trincas nas paredes e pisos, etc. Então, quando falamos em construções com estruturas metálicas, temos vários exemplos de sistemas que podem ser construídos com esse método, né? Então, por exemplo, tem um sistema que a gente chama de porticulado. Que é isso? Consiste em edificações cuja estrutura portante, ou seja, estrutura resistente, é constituída por pórticos espaciais e vigas de aço. Então, esse exemplo aqui, ó. Então tem os pilares de aço, as vigas, tá? Então elas constituem um pórtico. Temos exemplos bem legais desse sistema construtivo aqui em Brasília, como por exemplo a estrutura do Taguatinga Shopping. Se vocês repararem lá, toda a garagem, todo o prédio é construído com esse sistema porticulado, tá? De estrutura metálica.
Outro sistema também que tem se tornado cada vez mais comum aí é o sistema com container, tá? Então, nesse sistema ele aproveita o sistema de próprio de containers, né, que é utilizado para transporte, principalmente marítimo, tá? Ele é aproveitado na construção civil, tá? E tem se tornado cada vez mais popular. Então é comum a gente ver por aí em comércios, tá? Mas existem também em residências, tá? Então eu acho que é um dos sistemas que cada vez vai estar mais presente aí, tá? No nosso dia a dia. Outro sistema também que é menos conhecido aqui em Brasília, mas existem, tá? Algumas edificações já construídas com ele, é o Light Steel Frame, tá? Ou LSF. Ele é um sistema seco constituído de uma estrutura leve de aço, tá? Galvanizado, que forma a estrutura da edificação. Ele é composto por painéis, vigas, tesouras, telhados e outros elementos, tá? Esse tipo de sistema ele é muito parecido com o sistema de drywall, com a diferença que no drywall os perfis metálicos que são utilizados aqui, tá? São perfis que não tem função estrutural, tá? Se equivale mais ou menos à alvenaria de vedação, tá? Então ela não tem função estrutural no drywall. Então aqui no Light Steel Frame é diferente. Esses perfis eles têm função estrutural, tá? Então, portanto, a espessura dos perfis, a dimensão é diferente dos perfis utilizados para drywall, mas assim, de forma geral eles são muito parecidos. Outro sistema muito comum é a utilização do sistema treliçado, tá? É que ele consiste em edificações cuja estrutura portante ou resistente ela é constituída por treliças espaciais e de vigas de aço. Inclusive, no nosso campo Samambaia, nós temos vários exemplos de estruturas construídas com o sistema treliçado, tá? Eu trago aqui também para vocês alguns exemplos de cobertura com treliça, tá? Então aqui eu tenho vários exemplos, ó, de pequenos telhados ou decks que são construídos com esse sistema estrutural, tá? Então é um sistema muito comum. A gente tem muito exemplo também desse sistema de treliças com coberturas no Instituto, tá? Ali no campo Samambaia, né? Então é um sistema bem eficiente e a gente vai ver detalhadamente esse sistema na próxima aula. Então com isso chegamos ao fim da aula de hoje.